trazer um pedacinho de pão sobre uma mulher chamada Abigail, e esse texto ele se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 25, a partir do versículo 1, que começa a narrar essa história. Havia um homem chamado Nabal. A Bíblia nos fala que ele era um homem muito rico, morava na cidade de Maom, perto do Carmelo, e que tinha muitas riquezas, 3.000 ovelhas, 3.000 camelos, 3.000 cabras, e não lhe faltava nada materialmente. Porém, de espírito, ele era um homem muito miserável. Casado com uma mulher que era totalmente oposta da personalidade de Nabal. Era uma mulher sensata, uma mulher bondosa, doce e, sobretudo, temente a Deus. E chegou o tempo em que os pastores iriam tosquiar as ovelhas. Davi estava ali por perto com 600 homens. Ele tinha sido ungido a rei, mas não tinha subido ao reinado ainda. E ele estava preparando os seus guerreiros. E havia um acordo entre eles, e muitos dos guerreiros que andavam por ali, em que esses homens dariam, na realidade, faziam segurança para que as ovelhas, para que o rebanho daqueles homens ricos não fossem levados, assaltados pelos homens salteadores. E eles guardavam seus pastores. Davi estava fazendo a mesma coisa. E quando Davi soube que Nabal estava por perto, porque os pastores iriam começar a tosquear a lã das ovelhas, ele aproveitou, separou 10 jovens e mandou uma carta para Nabal e pediu a ele e que lhe mandasse suprimento. E em palavras doces, Davi disse assim: paz seja em tua casa, em paz seja tudo quanto tu tens. Agora, pois, tem ouvido, que tens tosqueadores. Ora, os pastores que têm tomado conta do seu rebanho, nada eles têm sofrido, porque o nosso exército tem dado guarida e tem impedido que o seu rebanho seja saqueado. Porém, hoje nós estamos precisando de algum alimento, de algum suprimento, porque havia muitas das vezes um acordo naquela época em que os homens que tinham os seus rebanhos, eles permitiam que os homens de guerra que andassem por ali ajudassem a tomar conta dos seus pastores para que os salteadores não roubassem nada. E Davi era um daqueles homens. E quando ele soube que Nabal estava por perto, aproveitou a oportunidade e diplomaticamente, de maneira bem educada, pediu que Nabal pudesse lhe ceder um mantimento para os seus 600 homens, porque eles estavam debilitados. Quando Nabal ouviu aquela história, ouviu a carta daqueles 10 jovens soldados de Davi, a Bíblia nos fala que ele mandou então uma resposta muito mal criada. E ele disse assim: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, a qual cada um foge ao seu senhor. E eu não sei quem é esse Davi, não reconheço como ninguém. Ora, ele estava falando sobre um comandante de 600 homens que tinha sido ungido a rei, que era ungido de Deus, que iria pegar o trono de Israel. Ele não estava falando com qualquer um. Quando ele falou aquilo, a gente lembra do versículo que está escrito na palavra, e que diz que a palavra branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. Ali naquele momento começou uma guerra por Nabal, por ele não saber calar a sua boca. A Bíblia diz que a nossa língua, ela pode incendiar uma floresta. Talvez se ele tivesse dito assim: olha, no momento eu não posso ceder nada para Davi, deixa para a próxima, eu estou em situações adversas, mesmo que não fosse verdade, mas ele teria que saber usar as palavras. Há momentos, irmãos, que nós precisamos saber usar as palavras, porque senão nós vamos decretar guerra, e guerra na família, guerra na igreja, guerra no trabalho, guerra na vizinhança, pelas nossas palavras que são lançadas ao vento, sem a gente pensar naquilo que está falando, e depois que é falado não se pode mais voltar atrás. A guerra está travada. E ali, quando aqueles homens voltaram para Davi e disseram todas aquelas ofensas e aquelas afrontas que Nabal tinha dito para Davi, se acendeu a ira de Davi, porque ele era colérico. Nesse meio tempo, um dos mordomos, um dos serviçais da casa de Nabal, chegou até Abigail e disse para ela tudo quanto tinha acontecido. Ora, vieram aqui 10 homens da parte de Davi e pediram suprimento ao meu senhor, ou seja, a Nabal, e ele disse assim, 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 respondeu com afronta. Abigail, mulher sensata e sábia, imediatamente percebeu que ela precisava
agir, porque ali já tinha sido decretada uma guerra. E ela então disse para aquele moço: prepara tudo quanto ele pediu, ou melhor, prepara muito mais do que aquele homem pediu, porque eu vou ao encontro dele. Ela não poderia, em nenhum momento, sair sem a permissão do marido dela, mas ela entendia que ele iria causar uma tragédia, um derramamento de sangue. Ela não poderia entrar naquela situação como mulher, porque mulher na antiguidade era simplesmente para ser reprodutora. Ela não poderia opinar em nada, ela não poderia se meter em nada. Mas ela, como mulher sábia, instruída por Deus e sabendo que iria chegar até a sua casa, ela decidiu tomar iniciativa e ela ficou calada. A lutas que se vencem calada, da mesma maneira que há guerras que quando nós ficamos calados, nós deixamos de travar guerra porque calamos a nossa boca. E ela então mandou preparar muito mais do que Davi o pediu. E ela disse para aquele moço: vai na frente que eu vou atrás. Nesse meio tempo, Davi já tinha dito para os 400 homens: afiem a sua espada, cinjam as suas espadas, porque eu vou ao encontro de Nabal. Não vai sobrar nada, não vai sobrar ninguém. Aí a gente entende o ódio e a cólera de Davi. 400 homens para matar uma família é muito homem de guerra. Não precisava aquilo. Mas Davi estava tomado por uma cólera, por uma ira, por causa da afronta de Nabal. E ele já tinha personalidade forte. Quando Abigail chegou no caminho, ela encontrou com ele no meio do caminho. E uma das primeiras coisas que ela fez foi descer do jumento, e a Bíblia diz que ela se prostrou diante de Davi e ela se humilhou. E ali começou os seus conselhos. Ela disse assim: ah, Senhor meu, Senhor meu, não faça tal coisa, não faça tal coisa. Esse homem é tal o seu nome, ele é louco. Não suja suas mãos de sangue com esse homem, porque não vale a pena. Isso tudo ela lançada aos pés de Davi. Meu Senhor, agora pois não faça este homem a Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome. Homem maligno, duro de coração, insensato, não faça tal coisa. E ela continua aconselhando Davi. E ali, com aquelas palavras brandas de humilhação, ela teve uma estratégia muito boa. Ela já chegou se humilhando, então ela começou a aplacar a fúria de Davi. Davi parou para ouvir aquela mulher. Entenda uma coisa: ela estava na hora certa, no lugar certo, com as palavras certas, com as atitudes certas, e tudo deu certo. Quando Davi começou a olhar e ver o que aquela mulher estava falando com ele, ela começou a aconselhar Davi. E ela começou com as suas palavras brandas, com a sua sensatez, dizer para ele que ele não deveria fazer aquilo. Aí nós lembramos que porque com conselhos prudentes se vence a guerra, e a vitória na multidão dos conselhos. Está escrito lá em Provérbios 26, capítulo, versículo 4. Na multidão dos conselhos prudentes se vence a guerra. E ela então estava exatamente praticando essa palavra. Davi estava observando ela e atento, ouvindo ela, e ela disse assim para Davi: agora, pois, meu Senhor, vive, Senhor, e vive a tua alma, que o Senhor te impeça de vir com sangue, e de que a tua mão, na mão te salvasse. E agora tais quais Nabal sejam os seus inimigos, e os que procuram mal contra o meu Senhor. E aí, quando a gente começa a ler o texto, ela começa então a aconselhar Davi, e aquela ira vai passando, porque essa não era a vontade que Deus tinha para Davi. Escute uma coisa: Davi estava se precipitando, mesmo ele sendo ungido por Deus, Deus não compactuava com aquele erro de Davi, porque a Bíblia fala que a justiça de Deus não se opera na ira. Está escrito lá em Tiago, capítulo 1, versículo 20. Não opera, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Deus não ia compactuar com ele porque ele era ungido, tinha sido ungido rei, porque ele era guerreiro. Deus não estava naquilo, e Deus usou aquela mulher para frear aquele homem. Quando a gente começa a decorrer o texto, no versículo 32, chega Davi e disse assim: então disse Davi a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendita
Tu que hoje me estorvaste de vir com sangue e de que a minha mão me salvasse. Porque, na verdade, vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu que me fizesse mal, que se tu não te apressasses e me não vieras ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo o menino. Conselhos de uma mulher sábia. Entenda uma coisa. Aí eu te pergunto, dentro desse texto, e o tema é exatamente esse: mulher, qual é o teu conselho? Qual é o teu conselho? Qual é o conselho que nós temos dado para aquelas pessoas que vêm até a nós, às vezes em angústia, em desespero? Nós temos que ter base bíblica. A quem nós temos ido pedir conselho? Também isso é importante para a gente refletir. Se eu vou a alguém que não tem comunhão com Deus, não tem vida com Deus, não tem aliança com Deus, não tem a palavra de Deus, ele vai me afundar. Ele vai me levar para o abismo, porque ele vai me dar conselho fora da direção de Deus. Agora, se eu vou a alguém que tem comunhão com Deus, aliança com Deus, vida consagrada e ora a Deus, aí é diferente. Qual é o nosso conselho? Mulher, qual é o teu conselho? Com os bons conselhos se vence a guerra. Olha, irmãos, nós temos a possibilidade de, através de nossas simples palavras, abrir a Bíblia, pedir a Deus que nos oriente para aconselhar aquela pessoa que muitas das vezes está com a mente turbada, angustiada, sem direção, porque se ela chegou até nós, é porque ela não viu saída, ela procurou alguém, um socorro. É certo que o socorro de todo homem é Deus, mas Deus usa os seus instrumentos na terra. E quando alguém vem até nós, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca, porque senão nós podemos jogar alguém no abismo, nós podemos jogar alguém na tragédia. Nós não podemos induzir a ninguém jogar gasolina no fogo para que o fogo se incendeie. Nós somos pacificadores. Era assim que foi Abigail ao encontro de Davi, como mulher pacificadora, e ela então impediu que uma tragédia acontecesse na casa dela. E ele disse para Abigail: bendita és tu, mulher, que me impediu de derramar sangue inocente. Ele estava de cabeça quente, ele precisava de alguém que tivesse de cabeça fria, que tivesse no espírito, que tivesse na direção. Muitas das vezes há pessoas que vêm ao nosso encontro de cabeça quente e precisa que nós estejamos na direção de Deus, de cabeça fria, para aconselhar. Oh, aleluia, louvado seja o teu nome. Aí a Bíblia diz assim: a mulher que teme a Deus será louvada. Quando ela voltou para casa, seu marido estava embriagado. Dias depois, o próprio Deus matou Nabal. Quando Davi soube que Abigail tinha perdido Nabal, que Nabal tinha morrido, a Bíblia nos fala que ele foi lá e tomou Abigail como sua esposa. A mulher que teme a Deus será louvada. Mas entenda uma coisa, irmãos: para que a gente tema a Deus, as nossas atitudes, são as nossas atitudes, as nossas reações é que vão dizer se nós tememos a Deus ou não. Aí eu encerro esse pedacinho de pão perguntando: mulher, qual é o teu conselho? Que tipo de conselho eu e você temos dado a pessoas que chegam perto de nós pedindo uma direção? Sabe o que nos falta? Palavra de Deus. Que nós possamos mergulhar nessa palavra que tem direção e que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que Deus faça de você um instrumento, que Deus te levante como uma ferramenta, que Deus te use como um canal para aconselhar pessoas que estão desorientadas nesse caos que nós estamos vivendo. O mundo de cabeça para baixo, ninguém sabe o que fazer, ninguém sabe o que vem por aí. Os consultórios dos psicólogos estão cheios e muitas das vezes tem pessoas que não podem pagar um psicólogo, precisa de um conselho, de um ombro amigo. Que Deus te faça esse ombro amigo, que Deus use a sua boca para dar bons conselhos, que através de você, dos teus conselhos, muitos laços, muitas armadilhas, muitas ciladas do adversário que querem derrubar essa pessoa que está de cabeça quente, sem direção, caia por terra. Então seja um instrumento de Deus, mas se achegue a palavra. A Bíblia diz assim: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Quando a gente tem um pouquinho de conhecimento, ou tem a intenção de buscar a Deus para obter conhecimento, oh irmão, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, em nome de Jesus. Mulher, qual é o teu conselho? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Amém.